Olá, meus queridos amigos, meus queridos alunos, tudo bem? Eu estou aqui para passar mais uma aula para vocês sobre um tema que foi bastante trabalhado durante o bimestre, o socialismo científico e o socialismo utópico. Durante esse bimestre nós trabalhamos tanto com o capitalismo quanto com o socialismo. Essa aula vai ser gravada no meu segundo canal, Professor Herbert Galeno. Vocês podem estar acompanhando também, ok? Só vamos começar com o socialismo utópico. O socialismo utópico foi uma corrente de pensamento estabelecida por esse camarada que vocês estão vendo aqui, Robert Owen, um inglês industrial pertencente à classe da burguesia, e os franceses Saint-Simon e Charles Fourier. O socialismo utópico tinha como objetivo a criação de uma sociedade ideal, que seria alcançada de forma pacífica graças à boa vontade da burguesia. Então, de acordo com os pensamentos desses camaradas que vocês estão vendo, de outros também, mas esses foram os principais, né? Eles acreditavam que a burguesia poderia ser o potencializador da diminuição das desigualdades sociais. Inclusive, Robert Owen, ele era um industrial, ele foi um dos criadores do cooperativismo. Ele iniciou o socialismo utópico e na época que ele estava à frente das empresas, das indústrias, da família dele, né, que começou com o pai dele e foi dado seguimento com ele, ele teve bastante êxito. Ele diminuiu o horário de trabalho nessa época, durante os séculos XVIII, início do século XIX. A jornada de trabalho era absurdamente grande, tinha muitas crianças trabalhando, o salário era muito baixo. Então ele diminuiu o horário de trabalho dos funcionários, aumentou o salário e criou planos de habitação. Ele foi muito bem visto pelos trabalhadores da época, mas a burguesia em geral não conseguia fazer dessa forma. Por isso que foi conhecido como socialismo utópico e foi duramente criticado por outros pensadores da época, né, que criaram uma outra vertente do socialismo. Uma curiosidade, pessoal, o nome socialismo utópico surgiu graças à obra Utopia de Thomas More. Thomas More, em inglês, século XV, ele foi quem criou o livro Utopia como sendo um sonho inalcançável, sendo que a utopia é referente a algo que não existe ou não pode ser alcançado. De acordo com os socialistas utópicos, o sistema socialista se instalaria de forma lenta e gradual. A ideia de utopia, um sonho inalcançável. Vamos falar agora do socialismo científico. Então, o socialismo científico foi um projeto social que buscava formas de superar as dificuldades sociais que se agravavam na Europa decorrentes da Revolução Industrial. Então, durante o século XIX, o alemão Karl Marx e o inglês Friedrich Engels, né, foram os precursores dessa ideia. Entre as principais obras está o Manifesto do Comunismo e o Capital, que são obras de Karl Marx. E nós temos também a Revolução, o Manifesto Comunista, em 3 versões diferentes, sendo que a segunda versão foi em conjunto com Friedrich Engels e a última foi concluída por ele. O socialismo científico ele foi chamado dessa forma devido à sua base científica, com que formularam suas doutrinas, partindo de análise sobre a evolução do homem. O homem ele sempre teve um contexto voltado para tudo que é dele, ele não repartir com o outro. Eles pegavam elementos da história, falando da escravidão, os mecanismos de exploração capitalista. Ele falava muito sobre a questão da luta de classe. E se os trabalhadores eles não se juntassem, não lutassem, eles não iam conseguir diminuir as desigualdades. Karl Marx explicava muito durante as suas obras sobre a questão da mais-valia. Para os capitalistas era interessante ter sempre um lucro exacerbado com a exploração dos trabalhadores. E isso ele explicava de diferentes maneiras, no decorrer da história sempre foi assim. Bom, curiosidade, o socialismo pregava a criação de um novo sistema econômico e social, onde os meios de produção deveriam pertencer aos trabalhadores, enquanto que no capitalismo a sociedade era dividida em 2 classes sociais, a dos dominantes, aqui é chamado de burguesia, né, ou os donos dos meios de produção, e os dominados, os que não tinham posse e se sujeitavam aos exploradores, também conhecido, também intitulado por Karl Marx
como proletariado. Aqui eu tenho imagens de algumas pessoas que se basearam nas ideias de Karl Marx para poder pregar o socialismo nas suas respectivas sociedades. Che Guevara e Fidel Castro lideraram a Revolução Cubana em 1958. Lá em Cuba, até hoje prevalece o regime de socialismo castrista, com base no seu principal governante, que foi Fidel Castro. E hoje, Cuba é governado pelo irmão mais novo de Fidel Castro, Raul Castro. Cuba tenta abrir para um socialismo de mercado. Outros países pelo mundo, como a China, por exemplo, conseguiu, com grande desempenho, abrir as suas portas para um socialismo de mercado, ficando externamente capitalista e internamente socialista. Na imagem de baixo nós temos Vladimir Lenin e Joseph Stalin. Vladimir Ilyich, também conhecido como Vladimir Lenin ou apenas Lenin, liderou juntamente com Stalin e alguns guerrilheiros a Revolução Russa ou a Revolução Bolchevista em 1917 na Rússia, instalando naquela região a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vigorou de 1917 até 1991 com a dissolução da União Soviética. Então essas pessoas eles se basearam nas ideias de Karl Marx, as ideias comunistas, porque o socialismo ele é uma transição, o Estado ele é apenas um intermediador, deixa de ter a propriedade privada e a intenção é chegar ao comunismo, onde tudo passa a pertencer aos trabalhadores. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula, tenham lembrado de tudo que nós vimos em sala de aula. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.